Livro Os Três Iniciados, O Kybalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Tradução Rosabes Kamayazar, Editora Pensamento, São Paulo. Ano da primeira publicação, 1908. Ano da primeira publicação brasileira, 1912. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. O Kybalion. Introdução. Temos o grande prazer de apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existe tão pouco material escrito sobre esse assunto. Apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos nas inúmeras obras existentes sobre ocultismo, que isso nos leva a esperar que o grande número de pesquisadores das verdades arcanas saberá acolher devidamente o presente volume. O propósito desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que possam ter adquirido, mas que parecem opor-se uns aos outros e que só servem para desanimar e desagradar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério em cujos portais ele já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram a nós ao longo das dezenas de séculos já transcorridos desde o tempo do seu grande criador, Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses, que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão e, se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente suas raízes nos preceitos herméticos originais. Desde a terra do Ganges, muitos ocultistas avançados viajaram para o Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram os sábios que consideravam Hermes como mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de séculos de instrutores dessas diferentes terras, ainda se pode facilmente encontrar certa semelhança e correspondência nas muitas, e quase sempre divergentes, teorias aceitas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais.
Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião digna desse nome, quer seja uma religião conhecida pelo homem, uma religião morta ou que esteja em pleno vigor em nossos dias. Sempre há alguma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos atuam como seu grande reconciliador. A obra de Hermes parece ter sido criada com o fim de plantar a grande verdade semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele mantiveram-se intactas em sua pureza original por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dominá-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre recorreram às suas luzes para reacender as luzes mais fracas do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e apagar-se por conta de sua negligência e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Sempre existiu um punhado de homens para cuidar do altar da verdade em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nestas linhas. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis que esta divina chama se extingua. Estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem um grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade ou podem reconhecê-la se ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos que as pisoteariam na lama, misturando-as a seu repugnante alimento mental. Esses homens, porém, nunca se esqueceram ou perderam de vista os preceitos originais de Hermes que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Caibalion: em qualquer lugar que se achem vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados para ouvir, aí virão os lábios para enchê-los de sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético que também se encontra em o Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que não ignoravam a loucura de pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires. Pelo contrário, mantinham um retiro silencioso,
com um sorriso de piedade nos lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos, porém desencaminhados, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores um feroz alarido de desprezo e de ódio por parte da multidão que tornaria a gritar: crucifiquem-nos, crucifiquem-nos. Nesta pequena obra, procuramos apresentar ao leitor uma ideia dos preceitos fundamentais de O Kybalion, empenhados em transmitir-lhes os princípios operacionais em vez de tratarmos detalhadamente de seus ensinamentos. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldade para aplicar esses princípios. Já aqueles movidos por mera curiosidade precisarão se desenvolver porque, nesse caso, os preceitos herméticos serão para eles nada além de palavras, palavras, palavras. Os três iniciados. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que, ao longo de milênios, têm influenciado tão prodicamente a filosofia de todas as raças, nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. No Antigo Egito, viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados, e raras vezes foram igualados, nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito, encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos, entravam os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam pelos 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo.
Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua permanência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideraram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos. Sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses e apontando-lhe seu antigo título Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje usamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc. Isso pelo fato de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérolas aos porcos, preferindo o preceito de dar o leite às crianças e a carne aos homens feitos. Máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. E essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou os hermetistas, mesmo até os nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas nunca são identificados com nenhuma seita religiosa particular, nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta exortação é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, o que teve como consequência o fato de o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa dessas religiões de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Grécia e Roma antigas, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de encontrar o caminho de volta à sua antiga fé. De fato,
Tudo indica aos observadores criteriosos no nosso século XX que a Igreja vem lutando para voltar a seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a esses corações dedicados e essas mentes intrépidas, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte dessa verdade não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Nas poucas vezes em que foi escrita, foi propositalmente dissimulada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os possuidores da chave pudessem lê-la corretamente. Isto se fez necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta ferro e fogo, pelourinho, forca e cruz. Nos dias de hoje, ainda não se encontrarão muitos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo transmitidas de mestre a discípulos que eram conhecidas sob o nome de O Kybalion, cujo sentido e significado ficaram perdidos por vários séculos. Esse ensinamento é, contudo, conhecido por muitas pessoas às quais foi transmitido verbalmente de maneira contínua através dos séculos. Até onde sabemos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram apenas uma coletânea de máximas, preceitos e axiomas incompreensíveis aos profanos, mas perfeitamente entendidos pelos estudantes, depois de explicados e exemplificados pelos iniciados hermetistas e seus neófitos. Esses preceitos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio sobre as forças mentais e não dos elementos materiais. A transmutação das vibrações mentais em outras, e não sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro, era uma alegoria da filosofia hermética perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como estão expostos em O Kybalion e explicados por nós, humildes aprendizes desses preceitos, que, apesar de termos o título de iniciados, nada mais somos além de sombras aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitas de O Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que consideramos essenciais para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudioso moderno, sobretudo porque o texto original é propositalmente repleto de termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Kybalion são aqui impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, com a atribuição dos devidos créditos. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta pequena obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como fizeram tantos outros que os precederam no caminho da mestria nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, na palavra de O Kybalion.
Em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. De modo que, segundo os ensinamentos, só dará atenção a este livro aquele que estiver pronto para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este pequeno livro virá até ele. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, unirá lábios e ouvidos, e juntos estarão o aprendiz e o livro. Que assim seja.